gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Voltei aqui mais uma vez para gravação de mais um capítulo do livro Educação Espírita de Heloísa Pires, tá bom? Estou trazendo para vocês hoje o 17º capítulo que fala sobre a educação de Jesus. Na sequência, daqui a alguns dias eu vou fazer o fechamento desse livro no último vídeo, quando eu vou falar do 18º capítulo, que vai trazer um pouquinho da vida de Kardec, para nós fecharmos esse livro, e logo após já estou aqui em vibração para que surja uma nova sugestão de livro que eu possa trazer para vocês, tá bom? A educação de Jesus, ela é uma grande inspiração, né, para todos nós, principalmente Jesus, que nasceu dentro de uma sociedade totalmente tradicional, de uma sociedade totalmente fechada, né, dentro de alguns conceitos, e que era a sociedade judaica, e trouxe, né, o cristianismo, surgiu a partir dele o cristianismo, né, que é esse novo olhar, né, para a vida, que é esse olhar de acreditar no amor como o grande incentivador, o grande estimulador da vida do homem na Terra, né, o amor que veio trazer uma mudança, né, nas relações das pessoas dentro da sociedade, né, com uma das suas principais falas, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele foi o grande transformador e o grande professor da humanidade atual, né? Foi não, ele continua sendo, porque Cristo está vivo, ele está vivo dentro de cada um de nós, ele está vivo dentro do nosso mundo, né? E nós, principalmente aqui no mundo ocidental, somos os grandes propagadores da Boa Nova. Então, a educação de Jesus basicamente é essa, tá? Eu estou tratando já, né? Mas vou tratar um pouquinho mais, seguindo essa linha de pensamento, tá bom? Jesus, então, ele veio no meio familiar de uma moral, desculpa, irrepreensível, né? Os pais de Jesus, eles eram pobres, né? Mas honestos e trabalhadores, né? O exemplo dos pais dele, né, embalou o rebento e a vibração amorosa que Maria trouxe para a vida desse menino, né, o que suavizou a caminhada dele, principalmente dentro desse mundo, como eu citei anteriormente para vocês, é, em que enxergava a vida do ser humano de uma outra forma, e não da forma que foi a que Jesus trouxe, né, do amor ao próximo, né? Eles vinham ali de uma educação do olho no olho, do dente por dente, uma educação um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais dura, né? E veio esse jovem dentro dessa sociedade, e a família foi a grande responsável para suavizar a caminhada dele aqui na Terra. E Maria e José eram espíritos elevadíssimos que contribuíram, né, para que a caminhada deste rapaz, deste grande ser de luz, fosse suavizada dentro do contexto terrestre, um mundo muito complicado, que continua sendo até os dias de hoje, né? Então, a palavra de Jesus é o que nos dá força para a gente continuar caminhando, né? Jesus, desde cedo, ele aprendeu a trabalhar com o pai dele, como todos, a grande maioria de nós já conhecemos, né? José era carpinteiro, né? E naquela época, a maior parte dos jovens, eles seguiam um pouco aí da profissão do pai, né? E Jesus, segundo as escritas, né? Ele teve uma infância feliz, né? A instrução dele iniciou no lar,
como já citei, e foi completada, né, na sinagoga, que era o local de busca espiritual da população judaica, né? Que continua sendo da população judaica. E Jesus, sendo judeu, ele foi criado dentro deste ambiente nos primeiros anos da sua vida aqui na Terra. Ele foi um excelente aluno, revelando conhecimento profundo dos textos sagrados. É, e naquela época, o relacionamento dos pais com os filhos, ele era considerado muito importante, né? As crianças e os adolescentes, eles acompanhavam os mais velhos em todas as ocasiões. Ele foi educado dentro dos moldes inflexível de uma educação formalista, né? Mas ele rompeu a casca da tradição e se abriu, né, para a visão que ele nos trouxe, a visão do cosmo, né? Essa visão cósmica. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, quando nós paramos para observar uma noite, né, a vida, ela é perceptível de que ela vai muito além do planeta Terra, né? E Jesus, ele nos trouxe esse olhar, né? Ele nos trouxe o homem como habitante do universo. Ele nos trouxe a ideia também de que a solidariedade dos seres e do mundo ganha novas cores, as dimensões da vida se abrem no infinito. Não mais limitações, não mais preceitos, preconceitos estéreis, não mais divisão de classes, nem barreiras de raças. O ser indestrutível se impõe ao mundo. Não compreendendo o mestre, né, fizemos da educação cristã uma repetição do modelo totalitário do judaísmo. E criamos, né, na história da humanidade vários momentos tristes por não termos compreendido essa visão cósmica, essa visão de não classe, essa visão de que o mundo ele é muito além disso aqui, e nós voltemos em vários momentos da história, né? Podemos pegar, por exemplo, a Idade Média. Nós criamos a Idade Média, forçamos um cristianismo não real, um cristianismo aos moldes da fé que já existia antes do Cristo, e matamos em nome do Cristo, defendendo uma ideia de retrocesso, uma ideia não do ser, mas sim do ter, separando classes, né, criando, fortalecendo as barreiras de raça, barreiras de classes sociais, barreiras do material, fortalecendo o materialismo, né? Então, a gente novamente, passado alguns anos, convertemos o cristianismo numa simples instrução, né? Só exigindo dos educandos a capacidade de decorar e não de entender realmente o verdadeiro espírito que Jesus nos trouxe, né? Da compreensão do cosmo, do entendimento de que nós somos uma sociedade que seres humanos somos diferentes na essência, mas enquanto seres humanos precisamos buscar uma igualdade de vida, uma igualdade de justiça social, uma igualdade de amor e de respeito ao próximo, e essa igualdade é o que nos levará realmente ao ápice do entendimento do que é o cristianismo. E entenderemos, enfim, o que é realmente essa visão cósmica. Então, a gente precisa retomar esse nosso olhar, né? Porque senão a gente vai continuar se perdendo, a exemplo da Idade Média, a exemplo de momentos que vivemos na atualidade, em pleno ano de 2025,
onde nós percebemos o homem valorizando muito mais o ter do que o ser. O homem não valorizando realmente os laços familiares, que vai além do sangue, que é o amor a quem quer que seja, o amor ao não afim. Eu não preciso trocar ideia com aquela pessoa, mas eu preciso aprender a amá-la. E ela precisa aprender a me amar. Então, precisamos retomar essa simplicidade da educação cristã para que a gente continue realmente trazendo a educação pautada nos verdadeiros preceitos daquilo que foi o que Jesus pretendeu aqui na Terra. Então, esse capítulo basicamente é esse. Ele trata de forma muito simples desse olhar, né, do verdadeiro papel da educação de Jesus, né, o verdadeiro, o quanto simbolizou a importância dos pais dele na vida dele e o quanto simboliza a importância dele nas nossas vidas no mundo contemporâneo. Então, o ser é fundamental e não o ter. O ter faz parte da nossa vida, né? Nós precisamos ter o nosso trabalho, buscarmos uma qualidade de vida. Nós precisamos ofertar para a sociedade um estudo tradicional para que essa sociedade consiga caminhar e trilhar num caminho onde teremos uma vida de justiça social melhor para todos, mas sempre com o olhar de que é fundamental a mudança dentro de nós. A tão famosa reforma íntima, tão trabalhada dentro do mundo espírita, dentro do mundo espiritual. Tá bom? Então, essa aula de hoje é o início, então, né, da minha partida para o último capítulo, né, onde, então, como eu citei no início, eu finalizarei, né, esse livro que eu estou trazendo para vocês aí nos últimos tempos como sugestão de leitura. Para finalizar, eu vou fazer uma leitura breve de uma pequena frase para nós fecharmos, então, com chave de ouro esse nosso capítulo, tá bom? Todos nasceram para a vitória. Ninguém veio destinado ao fracasso. A importância da escola e da educação está exatamente aí, né? Vem estimular o ser a desenvolver as perfectibilidades, vencendo os problemas do meio, despertar no indivíduo o que há de melhor, dando-lhe as forças necessárias para superar os condicionamentos inferiores de outras encarnações. Se a família é deficiente, cabe à escola suprir essas dificuldades. E quando eu falo de escola, eu falo tanto da escola tradicional, como eu falo também da escola que trabalha a educação espírita, tá? É isso aí, minha gente. Eu trouxe esse vídeo e até o próximo, quando a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Kardec. Beijos e abraços. Até a próxima.